É comum nas nossas relações interpessoais o conselho, a sugestão, a dica, mas quando a escuta e a fala se torna talvez exagerada, intensificada, talvez incansável ao ponto de parecer que estamos assumindo um lugar de terapeuta do outro, é preciso alguns alertas. Apesar desse ser um lugar possivelmente elogioso, porque traz uma questão de sabedoria, de confiança, de referência, se colocar numa posição de terapeutizar ou ser escolhido pelo outro, né, para ser essa função excessivamente do cuidar, do opinar, né, do sugerir, pode ser sim muito prejudicial. Por isso, trouxemos esse debate. O perigo de se posicionar, de estar nesse lugar, o perigo de ser o terapeuta dos outros. E para nós entendermos esses perigos e como que isso funciona, a gente vai passar por esses pontos aqui. Primeiro, a sobrecarga depositada. Depois nós vamos para uma relação desigual e, por último, o costume de apenas acolher. Há danos para a relação, para o outro e para você, e é isso que a gente vai entender agora. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Antes, rapidamente, só quero te pedir a gentileza para se inscrever no canal e curtir o vídeo. É assim que o nosso canal ganha força. E aqui na descrição tem um link onde você pode encontrar minhas outras redes sociais e também conhecer os meus livros. Então vamos lá, para a gente começar, é preciso entender que a função de terapeuta, ela é pesada. Ela carrega muita carga, né? Bom, eu sou um terapeuta profissional, sou um psicólogo clínico, mas, além de todos os estudos, há muito treinamento para que essa carga não me faça mal, para que eu também saiba administrá-la. Afinal, eu também sou uma pessoa, um humano, com as minhas questões. Então, como que eu lido com tantas cargas de uma outra pessoa, né? Nessa relação impessoal que a gente está falando, né? Entre amigos, familiares, esse lugar de... Sempre tem, né, uma boa pessoa que é boa de conselho, uma boa pessoa que dá boas sugestões, mas na intensificação e muitas vezes numa rotina, isso pode construir, e até talvez uma amplitude, tá? Às vezes nem tem intimidade e essa pessoa, ou você, começa a ir entrando nesse lugar, né? E sempre ficando na escuta e tudo mais, tá aqui esse problema, que é a sobrecarga depositada. É muito para uma pessoa ter que acolher a totalidade do outro. A totalidade é uma palavra exagerada, ninguém vai conseguir transferir o todo, mas de toda forma, no momento de fala, de desespero, de precisar de uma ajuda, é muita carga colocada. E a depender dos temas mais sensíveis da sua vida, pode ser que os temas da outra pessoa te deem gatilhos nesses lugares. Ou, ainda que não sejam gatilhos específicos, a quantidade de temas, a quantidade dessa troca, a quantidade de depósito de informações pode sim te sobrecarregando, né? De alguma forma até depositando sobre você uma espécie de um peso que não é o seu, mas que também acaba enrijecendo o seu próprio movimento. É o que eu quero dizer, a história do outro. Mas o quanto que ouvir, cuidar disso, pensar disso, não vai te colocando num lugar também quase de prisão, de peso mesmo, né? De membros e pensamentos enrijecidos, né? De tanta densidade que pode haver aí. Talvez, por uma questão até de fugir das próprias questões, muitas pessoas se colocam sempre nessa escuta, para se sentirem com bem-estar, mais úteis, para conseguirem as interações. Pessoas que têm dificuldade de se comunicar, muitas vezes se colocam nessa posição de escuta com muito interesse, com muito prazer, mas o quanto que essa densidade que a gente está falando aqui, essa sobrecarga, claro, além de não ser uma escuta clínica, né, porque isso seria do profissional, ela tem a capacidade de, na verdade, ir lotando o seu pensamento, ao ponto de daqui a pouco os seus pensamentos serem muito deslocados para lugares distantes, as suas prioridades, as suas próprias demandas, os seus problemas vão sendo evacuados, vão sendo isolados, e aí só sobra o outro. Vamos entender um pouco mais profundamente esse sistema. Apesar de ali estarmos falando de uma relação muitas vezes de confiança, um aspecto fundamental e muito danoso dessa circunstância, né, de sempre ser a escuta e o terapeuta dos outros, é justamente a construção de uma relação desigual. E por que ela é desigual? Numa questão mais horizontal, seria muito interessante que houvesse troca. Eu falo, escuto, claro, posso estar apoiando alguém que está num momento difícil e mais escuto do que falo, ou mais falo do que escuto, mas eu quero dizer,
um desequilíbrio pode acontecer por conta de um momento mais difícil. Agora, a rotina disso faz sim uma desigualdade, ou seja, por que que só um fica sempre pedindo ajuda? E por que que o outro está sempre oferecendo esse lugar de ajuda, esse lugar de escuta? Peraí, que horas que isso se reequilibra? Que horas que é essa troca? Então, que tipo de contato é esse, né, que estabelece esse lugar de desconforto e desequilíbrio? O problema de estarmos em relações desiguais nesse sentido é que esse, a qual está recebendo todo o conteúdo do outro e não está podendo se expressar, não está tendo uma troca humana de verdade. E a troca humana, ela também é uma forma de semear a autoestima, semear o autovalor, semear o amor próprio e o amor compartilhado, que eu quero dizer. Se eu só escuto, parece que o tema, as relações só tem a ver com o outro. Em que momento o que eu sou também interessa às relações que eu vivo? Em que momento as minhas dificuldades, os meus pensamentos, as minhas ideias, e não só um pensamento para tentar solucionar a demanda do outro, pode também fazer parte dessa conversa, pode também fazer parte dessa construção, seja lá que tipo de relação é essa. Então, vai se criando uma ausência de si mesmo no mundo, nesse mundo que você vive, nessa sociedade, nessa comunidade que você vive, nesse trabalho, nessa família, nessa amizade, vai se criando uma ausência de si mesmo. Você está lá, você é sempre uma pessoa importante que o outro espera para que possa falar e você escute, possa intervir, possa dar uma sugestão, mas o seu conteúdo profundo não está fazendo parte das relações. E isso, de uma forma inconsciente, muito sutil, muito singela, muito delicada, acaba também te acostumando a manter o que é da sua demanda, o que é a sua prioridade, o que é você mesmo fora desse circuito. Daqui a pouco, você vai se tornando aquela pessoa que só cumpre, oferece, atua sobre a demanda do outro. E as suas? Quais são as suas? Quais são as dores? Quais são as prioridades, os sonhos, os desejos, os objetivos? Não sei, estamos lá, eu me viro sozinho, deixa pra lá, fala aí sobre você. Vai isolando isso, vai tirando potência de si mesmo, né? O que uma relação justa poderia oferecer, que é justamente uma troca potencializada, complementar, vai se tornando então uma relação onde talvez um se potencialize de fato, pedindo ajuda, e o outro só se despotencialize, ausentando a si mesmo das relações que estão sendo estabelecidas. E aí, que eu estava falando desse costume, é o lugar mais perigoso de todo, e está aqui. O costume de apenas acolher. Por que isso se acostuma? Porque também é um mecanismo de defesa você deixar os seus problemas de lado. E se na verdade você já entrou nesse papel, é porque possivelmente você já tem questões de autoestima, de amor próprio, um pouco balançadas. Porque talvez ninguém com um amor próprio mais saudável, e olha, não estou aqui falando que não é uma crítica tão danosa, pode ser que eu esteja usando o amor próprio saudável como uma idealização, tá? Cada um tem um pouco da referência do que é isso para cada um. Mas eu quero dizer, um amor próprio minimamente saudável, dizendo assim, não vai permitir que você se aloque num lugar tão desproporcional, que você esteja tão desequilibrado numa relação, que você seja tão deixado de lado. Não, mas eu sou requerido, eu sou buscado, querem falar comigo, mas sobre o tema do outro, mais uma vez, né? Mais uma vez sobre a demanda do outro e não sobre si mesmo. Será que te conhecem ou só você conhece os outros? Né? Será que sabem as suas importâncias, seus valores, suas prioridades, ou você só sabe isso de todos eles, né? E não tem essa troca genuína? Bom, nessa questão então, nessa construção, o fato de você se acostumar vai te colocando sempre numa espécie de não só comodismo, mas também uma falta de gana mesmo pelo mundo, sabe? De tesão, de vontade de construção do que é seu. Né? Quer dizer, que horas seus projetos entram para valer na frente de todo mundo? Quer dizer, que horas você toca o que é seu? Que horas você investe tempo e dedicação ao que é protagonistamente seu e não do outro? Claro, na ausência do outro é possível que você se dedique a si mesmo, mas com que força? Porque você já se acostumou a deixar tudo que é seu um pouco já marginalizado. E daqui a pouco a sua sensação de utilidade passa a acontecer só a partir da validez, né, desse outro, da presença desse outro, da demanda do outro, enquanto eu comigo mesmo, olha, vou ficando esvaziado, despotente, de certa forma disfuncionando o meu maquinário criativo, meu maquinário de projetos pessoais, porque eu só estou acontecendo a partir do outro. Então,
Veja que no sentido do costume da escuta, nesse lugar que não é profissional, você se coloca sempre na ausência dos temas e o outro sempre presentificado com totalidade. Dá pra gente perceber que esse lugar de ser terapeuta dos outros, ele é de uma sobrecarga, como eu disse no primeiro tema, imenso. E o dano não é só, putz, que saco, ficar ouvindo, quanta coisa e tal. Não. Inconscientemente, como eu também citei, vai se construindo dinâmicas muito danosas. Daqui a pouco, alguns costumes vão acontecendo, alguns tempos vão passando, algumas decisões vão sendo tomadas, e você vai se mantendo nesse lugar passivo, onde o outro age, o outro procura, o outro precisa, e você sempre dando conta sozinho de si mesmo em trocas nada genuínas e muito menos acolhedoras. Isso não é justo com você. Bom, espero que essas palavras, essa reflexão, essa busca tenha provocado insights, boas reflexões, bons entendimentos. Fato é, a vida em todas as relações pede equilíbrio. Equilíbrio que muitas vezes pode se entender mais para um lado do que para o outro, mas que se, de certa forma, reequilibra em seus estágios, em seus processos, em seus tempos. Toda relação presume troca, e se não há essa troca, não é uma relação saudável. Muito obrigado por ter confiado nas minhas palavras mais uma vez. Te convido imensamente a curtir o canal, ou melhor, se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário. É sempre muito legal ver vocês trocando ideia entre vocês, eu também aprendo muito com as histórias e os comentários que fazem. E de restante, eu só desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um beijão!